Hein? Pode se assentar. Uma das grandes realidades nos dias de hoje, e os irmãos há de concordar comigo, e o que nós temos visto é um número enorme de cristãos. Muitos têm se tornado cristão sem ser discípulo. Essa é uma realidade que nós temos vivido nos nossos dias de hoje. Por isso que eu sou grato a Deus por nós estarmos aqui. Porque aquele que deseja, que quer ser cristão, não pode pular etapa. Aquele que quer alcançar alguém, primeiro tem que ser alcançado. E nós estamos aqui justamente com esse propósito, de ser alcançados para podermos alcançar alguém. Amém? Então, nós estaremos hoje iniciando, uma nova etapa, dos nossos ensino para líderes, falando sobre lei e graça. Na compreensão de muitos de nós aqui, para alguns a lei e graça é algo tão comum, nós lemos nas Escrituras, mas eu tenho plena certeza que a partir desse ensino, você vai começar a ver de forma diferente aquilo que você achava que você compreendia. Eu falo isso com propriedade porque, olhando, com mais atenção, com os olhos mais voltados para as Escrituras, trabalhando, deixando Deus trabalhar no meu coração com esse tema, eu já percebi que alguma coisa começa a mudar. E isso, se está acontecendo comigo, certamente vai acontecer com todos aqueles que se aplicarem a estudar esse tema. Amém? Salvação pela graça, como eu já disse, é a doutrina central da fé cristã. No século XV, um monge, ele se deparou com esse texto, que se encontra na Carta dos Romanos. E ele, ao ler a Carta de Romanos, ele se deparou com essa salvação que Paulo escreve aos Romanos, salvação pela graça, e foi o suficiente para ele romper com todos os dogmas da igreja e protestar contra tudo aquilo que a igreja na época fazia. Estou falando de Lutero, um dos reformadores, que nós sabemos na história. O texto de Romanos foi crucial para que ele pudesse entender esse processo da graça em nossas vidas. Quando nós falamos de salvação, e nós entendemos que todos nós aqui fomos salvos, ou estamos sendo salvos, nós precisamos primeiramente entender que a salvação, ela é algo que vem de Deus para nós. E uma das perguntas que eu fazia, mas do que Deus tem salvado? Qual que é a propósito de Deus salvar o homem? Salvar o homem do quê? Há os que dizem que a graça de Deus a salvação que veio pela graça, salva o homem do inferno. Há os que dizem que a salvação, ou a graça, que é manifestado pela salvação, salva o homem do jugo da lei. Mas do que realmente a graça, a salvação de Deus dada pela graça, nos atinge? A salvação que Deus nos propõe é para nos salvar do pecado. Então, para nós entendermos, salvação, Deus salva o homem, não é do inferno, não é da morte, mas é do pecado.
Essa é uma forma de nós nos interagirmos com a graça de Deus e entender quais os processos dela. A salvação, eu marquei aqui, a salvação, ela é um processo. E eu dividi aqui em 3 partes. A carta dos Romanos, ela vai dizer que a salvação, ela é um processo em nossa vida. Ela se inicia com a justificação e ela tem uma continuidade na nossa vida. Então se inicia com a justificação, santificação e glorificação. Amém? A justificação, ela já aconteceu, já se deu. Jesus, ele tomou o nosso lugar, como nós vimos no vídeo, que eu passei, uma coisa muito rápida e simples de entender, né? A nossa culpa, aquilo que caía sobre nós, Jesus, ele pagou. A promissória, a nota promissória que era contra nós, que nos deletava como culpados e réu de um juízo, e esse juízo é um juízo eterno, o Senhor Jesus, ele morreu em nosso lugar. E algo que eu tenho aprendido é algo interessante. Quem que já leu sobre as bênçãos de Jacó? As bênçãos de Jacó é relatada no livro de Gênesis, quando todos os filhos de Jacó, já nos últimos dias de Jacó, os filhos de Jacó vêm até ele para que ele pudesse abençoar. Então ele começa por Rubem e chega até o último filho, chamado José. Só que quando chega em José, José traz os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Jacó, nesse período, já estava muito velho, já também com dificuldade em enxergar. Então José, ele traz esses 2 filhos diante do pai, e ele entendendo que a bênção, essa transferência de bênção patriarcal, que desde Abraão, começou com Abraão, Isaac, e chegou até Jacó, ele entendendo que Jacó estaria abençoando, ele coloca o seu filho Manassés, o mais velho, do lado da mão em que Jacó iria abençoar. E de repente, no momento em que Jacó foi transferir a bênção, ele cruza os braços, né? Ele cruza as mãos e abençoa os filhos de forma trocada. A bênção vai para Efraim. Isso aí é algo que eu li e eu entendi, que no momento em que Jesus estava na cruz, o momento em que Jesus, ele está ali na cruz e ele clama por Deus, ele clama pelo seu Pai, e ele diz: por que o Senhor me abandonou? E daí a gente entende que naquele momento Deus não estava olhando para Jesus, mas estava olhando para nós. Todas as bênçãos que repousavam sobre Jesus, naquele momento, quando Jesus, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus pegou tudo aquilo, toda a bênção que estava sobre ele e lançou sobre nós como justiça. O manto de justiça veio sobre nós. E aquilo que era Jesus passou a ser a nós. E Deus olhou para Jesus e viu que todos os pecados estavam sobre ele. E ele então dirige o olhar para mim e para você. Nós, como filhos autênticos, justificados. Isso é a justiça de Deus. Amém? Então isso é o começo da justiça. Santificação é o processo da salvação que nós devemos entender, né? Santificação é um processo, nós estamos caminhando para isso. Nós temos diante de nós uma meta, um referencial. Nós temos um caminho a perseguir. E a santificação, ela faz parte desse processo de salvação. E a glorificação, quando todos nós um dia estaremos com o Senhor. Assim como Ele é, então nós seremos. Amém? Entendendo, nós vamos
começar então? Eu fiz essa breve introdução aqui, só para os irmãos entenderem do que nós vamos estar falando, do que se trata. Às vezes nós lemos justificação e santificação e nós, às vezes, não conseguimos associar muitas essas palavras, mas para nós entendermos que a justificação já existiu, já foi, está lá atrás. Você já foi justificado. A santificação é presente. É o processo que nós estamos hoje. E a glorificação é algo futuro, que vai depender do seu presente hoje. Amém? Aqui nós temos, então, entendendo a progressão da revelação divina. Eu queria que você abrisse comigo o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17. João, capítulo 1, versículo 17, que vai dizer assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós falamos sobre a progressão da revelação divina, e nós entendemos que essa revelação divina nada mais é do que a graça do Senhor, essa graça que teve presente em todo o tempo, desde a criação, essa graça de Deus esteve presente. Hoje, alguns chamam a graça que hoje é promovida, muitos chamam de a graça escandalosa, a escandalosa graça de Deus, que também não é um termo errado de se falar. Mas a graça, a graça de Deus sempre esteve presente. Sempre esteve presente. A graça de Deus, hoje ela se manifesta de uma forma diferente, porque ela teve uma progressão. A graça de Deus, ela teve uma progressão. E o que seria essa progressão? Seria um processo gradual, podemos chamar assim, um processo gradual, um desenvolvimento, um crescimento. Podemos chamar também de um aperfeiçoamento. A graça de Deus, ela foi com Enoque. A graça de Deus estava, antes de Enoque, estava com Abel. Quando Abel vai e faz aquele sacrifício, diz que Deus se agradou de Abel, Deus se agraciou com Abel. A graça de Deus estava sobre Abel. A graça de Deus estava sobre Enoque. A graça de Deus estava sobre Noé, que foi agraciado por Deus. A graça de Deus estava sobre Abraão. A graça de Deus estava sobre Moisés. A graça de Deus estava sobre Davi. A graça de Deus estava sobre todos os homens, todos os heróis que Hebreus fala, né? Os heróis da fé que tiveram os seus nomes citados lá em Hebreus, né? O escritor de Hebreus, ele fala dos homens que se tornaram heróis da fé, se tornaram para nós exemplo, mas a graça de Deus estava sobre eles. Então a graça, para nós entendermos essa progressão da revelação divina, nós precisamos entender que Deus nunca deixou de usar de graça. A graça de Deus sempre esteve presente. Eu li aqui que a lei foi dada por Moisés. A lei também é uma expressão da graça de Deus para aquele povo. Uns dizem, mas nós estamos na graça, a lei, para o que importa agora? Não, a lei é boa. A lei, antes de Moisés escrever a lei, já existia uma lei moral. Já existiam os princípios eternos de Deus que eram observados. Abraão não tinha esses princípios morais de Deus. Noé não tinha. Noé foi chamado de justo. Então, os preceitos morais de Deus sempre existiram, não foram depois da lei que começaram a existir. Como começa lá os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, dizendo, não matarás. Mas esse não matarás não foi a partir de Moisés. Lá no Éden já existia esse princípio moral de não matar. Tanto é que quando Caim mata o seu irmão,
O Senhor pede conta para ele. O que você fez? Então já existe uma lei moral gravada em nosso coração. Essa lei moral, ela foi transmitida para nós quando Deus nos criou. E Deus soprou sobre nós a vida, parte dele veio para nós. Então nós temos muito de Deus em nós. Principalmente quando Deus fala, façamos os homens a nossa imagem e semelhança. Parte da natureza de Deus, parte desse princípio moral de Deus está em nós. Amém? A lei de Moisés, ela também pode ser chamada de ministério da morte. Está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai chamar isso de ministério da morte. E nós vamos entender por quê. Porque antes de nós entendermos um pouco sobre a graça, nós precisamos falar um pouco sobre a lei. Amém? A revelação de Deus, através da lei, ela foi dada a Moisés. Então, a lei de Moisés traz a revelação de Deus, mas a revelação do caráter de Deus. O que é o caráter de Deus? A lei de Moisés, ela vai revelar que Deus, ele é santo, que Deus é um ser separado, é um Deus zeloso, é um Deus justo. A lei de Moisés, ela revela o caráter de Deus. A lei de Moisés, ela traz a justiça de Deus, revelando quem o homem é. Então, para o homem conhecer quem ele é, ele precisa conhecer a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor revela o coração do homem quem ele é. Amém? Então, quando a lei diz, não matarás, o coração do homem é revelado, e ele sabe. E se ele matar, ele é réu de juízo. Só que a lei de Moisés diz, aquele que matar deverá ser morto também. Então, para os irmãos entenderem que a lei, ela traz a revelação do caráter de Deus. E revela também aquilo que o homem é. Mas a revelação de Deus, que é trazida pela graça, nós entendemos que a graça, ela revela o amor de Deus. A lei revela o caráter de Deus. E a graça revela o ser de Deus, o amor de Deus, o sentimento que Deus tem. A expressão de amor de Deus para com o pecador. De maneira que a lei, ela não pode resgatar o homem do pecado. Ela simplesmente revela quem o homem é e pune o homem. Esse é o propósito da lei. A graça, ela resgata o homem. Ela tira o homem. Ela cura o homem. Ela restaura o homem do pecado. Amém? Mas tudo isso que nós temos falado tem base na justiça de Deus. Aqui eu já falei, pode mudar? Entendendo a graça, precisamos aprender a viver pela graça. Esse viver pela graça, nós precisamos aprender a interagir com a graça. O que é viver com a graça? Falar em graça, eu quero já... Lembrei, né, que o Márcio passou aqui dizendo que a irmã Graça, ela está enferma e precisa da oração dos irmãos. Então, que os irmãos possam orar pela irmã Graça. Eu estou falando isso porque às vezes a gente brinca aqui, né? Só o irmão Genildo tem duas graças, né? A graça, a esposa e a graça de Deus. Mas aí eu lembrei que a irmã Graça está precisando das orações dos irmãos, que os irmãos possam lembrar dela e orar por ela. Amém? Então, interagir com a graça. E o que é interagir com a graça?
Primeiro, nós precisamos saber definir o que é e o que não é graça. E aprender a se relacionar com ela. Então, esse é um passo, é um primeiro passo que nós damos. A definição de graça, nós já sabemos que no grego graça é charis, né? Charis, né? É isso mesmo, né? A pronúncia. Charis. Isso. E aqui tem a definição, né? O favor não merecido, favor ou benevolência dada a alguém que não merece. É um presente ou algo que é dado, não porque se merece, mas sim porque quem o dá é bom, é generoso. Então, graça, a definição da graça seria isso. Voltando a falar da lei, a lei que foi dada a Moisés, ela tem uma glória temporária. E por isso que é chamado de ministério da morte. Porque ela traz a glória de Deus, sim, ela revela, porque a glória de Deus, a revelação de Deus, do caráter de Deus, não deixa de ser uma glória, mas é uma glória transitória. Tanto é que Moisés, se deparado com isso, ele precisou cobrir o rosto, porque a glória ficou estampada, a glória de Deus ficou estampada em sua face. E por muito tempo ele precisou usar véu. E sobre isso aí nós também já aprendemos com o pastor Flávio, né, sobre o véu que cobriu a face de Moisés. A princípio era porque a glória de Deus estava estampada nele. Então a lei que foi dada para Moisés, que foi escrito para Moisés, a glória, aquela glória de ficar diante do Senhor, ficou impregnada no seu rosto. Mas com o tempo essa glória foi passando, conforme as leis de Deus foram deixando de ser cumpridas, a glória também foi desaparecendo. Foi uma glória transitória. Amém? Eu tinha colocado no slide anterior que a lei foi dada no Monte Sinai, né, por Moisés, e a graça, ela foi dada no Monte Calvário. Existe um paralelo, né, entre a graça dada, entre a lei dada a Moisés e a graça dada na cruz do Calvário. Uma foi no Monte Sinai, a outra foi no Monte Calvário. Então a lei, ela teve um período em que se valeu dela. Se valeu como um aio, como um indicador, porque nós vamos saber, que nós vamos entender, quem lê o Evangelho sabe, que a lei e os profetas foi até quem? Até João. Até ali a lei se valia. E depois de João, a graça e a verdade, agora por Cristo. Ou seja, a partir de João se é anunciado o reino de Deus. E quando fala que para tomar posse do reino de Deus precisa se esforçar, o esforço é em você. A partir do momento que você recebe a graça, agora o esforço é seu. Você precisa se esforçar. A graça de Deus está sobre você. Agora você precisa se esforçar para interagir com ela. A graça, ela redime, como eu falei, ela restaura. A graça, ela cura. A graça, ela conduz você à santidade. Diferente da lei, a lei, ela conduz você a uma punição. E daí eu pergunto, Jesus, ele cumpriu toda a lei? Quem que pode dizer que sim ou que não? Vamos, irmãos? Sim. Há um estudo que diz que existe 613 ordenanças dadas por Deus a Moisés, compreendendo o livro do Êxodo, do Levítico, de Números e Deuteronômio. 613 ordenanças. Entre elas, as leis civis, cerimoniais, está tudo ali, 613 ordenanças.
Jesus cumpriu todas elas? Item por item, o que os irmãos acham? Jesus lembrava de uma coisa, nossa, aqui está na lei, eu preciso fazer. O que os irmãos acham? Por exemplo, a questão do sábado. O sábado, quem pode dizer aqui se Jesus transgrediu o sábado ou guardou o sábado? Ele guardou o sábado. Mas do jeito que a lei manda? Sabe por que Jesus cumpriu toda a lei? Que diz assim que Jesus, a lei não conseguiu enxergar em Jesus um pecado sequer. Porque a lei é para o transgressor, é para quem peca. A lei não é para que você seja justo. A lei é para punir você se você a transgredir. Jesus não transgrediu nem nada, então a lei não pôde punir Jesus. Porque Jesus, ele não teve pecado nenhum. O primeiro passo é que Jesus olhou a lei, viveu dentro dos regimentos da lei, sem pecar. Isso é graça, irmãos. Isso é uma das maiores revelações que a gente pode entender. A graça que estava sobre Jesus. Jesus era como nós. Jesus, ele era como nós, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, tudo. Mas Jesus, pela graça que estava sobre ele não pecou em nada. Quando ele chegou diante da cruz, a morte chegou. A morte ceifou Jesus, mas não conseguiu prendê-lo. E esse manto de justiça que estava sobre Jesus, quando ele estava na cruz desfigurado, quando ele teve o olhar de Deus não voltado mais para ele. E isso é uma revelação maravilhosa da graça. Entender que Jesus, naquele momento, Jesus olhou para mim e para você. Porque no momento em que Jesus estava sendo crucificado e que a obra estava sendo completa, um manto de justiça, porque Jesus era justo ou não? Ele poderia dizer o justo, ele era justo, e você era injusto. E Deus, ele olha, ele não se consegue conter diante da injustiça. Faz parte do ser de Deus, ele não consegue se deparar com a injustiça. Deus não consegue. É a essência do ser de Deus. Por isso que há uma justiça. E quando ele olha para Jesus, ele vê somente impiedade. A impiedade que era sua e minha. E do mundo todo estava sobre ele. Não é assim que Isaías ele escreve? Todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, todas as nossas transgressões, tudo aquilo que a lei pune, estava tudo sobre ele. E naquele momento Deus não olhou para ele. Deus estava olhando para você. O manto de justiça que estava sobre ele, até aquele momento Jesus, Deus olhava para ele. Eis meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Deus nunca deixou de ouvir Jesus, nunca deixou. Jesus como homem. Mas naquele momento o olhar de Deus voltou-se para você e para mim. O manto de justiça que estava sobre Jesus estava sobre nós naquele momento. E Deus, então, por causa desse ato, Jesus justificou você, eu e todos os homens hoje. É justificado. Isso é graça de Deus. A graça que estava sobre Jesus. Jesus, ele crescia em plenitude e graça. Então a graça, ela se desenvolve. A graça que nós recebemos, ela é suficiente. Vamos aqui fazer uma comparação, uma simbologia. O que é graça? É como que você recebesse um presente.
chamado graça. Uma caixa. E não precisa ser uma caixa muito grande. É uma caixa suficiente. E você ficasse tão feliz com aquele presente. E você abrisse aquela caixa escrito graça, o presente que você mais desejou. Só que dentro daquele presente existem outros presentes. Todos menores, maiores, ou... Porque a graça, ela se desenvolve em nós. Primeiro é a graça que te justifica. Primeiro é a graça que justifica você. Depois é a graça que vai estar presente com você. É a graça que não vai punir você, mas é a graça que vai te capacitar. Amém? Então vamos lá. A maior expressão da graça de Deus é a obra expiatória de seu Filho. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Vamos lá. Vamos seguir os slides aqui. A graça não anula a justiça. A justiça de Deus agora é pela graça, não é mais pela lei. Mas a graça de Deus, ela não anula a justiça. Deus continua sendo justo e a justiça de Deus ainda continua. Diante do pecado, a justiça de Deus ainda continua. Só que Deus agora, você tem agora a graça. E a graça de Deus, ela justifica você diante dele. A graça de Deus é a justiça que Deus sempre vai olhar. A graça de Deus em sua vida. Quando Deus olha para você, quando você comete algum delito, e todos nós somos capazes de cometer qualquer tipo de delito. A nossa inclinação é para isso, irmãos. Nós somos capazes, mesmo com a graça de Deus sobre nós somos capazes de cometer pecados. Quem diz amém para isso? Não, mas a graça, eu não vou pecar nunca mais. Não é isso. Nós temos a graça. Toda vez que você pecar, Deus não vai olhar para você. Deus vai olhar para a graça que está sobre você. A graça que está sobre você, ele vê Jesus. Ah, mas então eu posso pecar à vontade, porque vai ser sempre assim. Não, não. A justiça de Deus, a graça de Deus não anula a justiça. Então, se nós pecarmos, mas se você não se arrepender e não confessar, o seu pecado continua. E haverá um tempo em que Jesus virá. E tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que você entendeu da graça, Senhor, mas eu sou salvo pela graça, eu não poderia fazer nada. Não vai valer. Porque a graça é mediante a fé. Quando eu creio, a graça está sobre mim. E com a graça eu consigo ser justo diante de Deus. Com a graça, com a fé em Jesus eu tenho a graça. Com a graça eu consigo ser justo. Eu sou justificado. Se eu não creio, eu não tenho a graça e eu não tenho a justiça de Deus sobre mim. A justiça de Deus vai pesar sobre mim. É um círculo que gira em nossa vida, é um processo que forma um círculo. Fé, graça, justificação. Justificação, eu sou justo, por isso eu creio, por isso eu tenho a graça, e por isso eu sou justo, e aí forma esse círculo. A transgressão, ela pode acontecer? Pode. Mas ela tem que ser um acidente de percurso. A graça de Deus permite você crer que se você transgredir, você tem um advogado fiel e justo que intercede por você. Está tudo dentro do pacote. A graça de Deus, ela caminha com você. Mas você precisa interagir com ela. E você interage com a graça através da fé. É crendo.
Se você crê realmente, de verdade, irmãos, e eu estou falando crer, porque a fé é o fundamento de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e nós não conseguimos agradar a Deus em nada. Primeiro você precisa crer. Crer em quê? Crer naquilo que você tem aprendido, naquilo que nós estamos aprendendo, é um processo em nossa vida. Crer que existe um Deus justo que irá julgar todas as coisas. Um exemplo, Abraão foi justificado, porque ele creu. Abraão creu em Deus. E através da fé de Abraão, se manifestou a graça em sua vida. Então, antes de nós recebermos a graça, tem que haver a fé. E a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Amém? Então, aqui nós vamos entender. A compreensão da graça é ouvir. Mas não é somente ouvir, mas é entender. É compreender. É estar inteirado com aquilo que Deus está falando com você. É você entender. Não é nós aceitarmos a graça simplesmente e vivermos a nossa vida como nós queremos. É você deixar a graça só apenas como um rótulo na sua vida. Isso não vai valer. Mas você precisa interagir com a graça. Pela graça você é justificado. Por você ser justificado, você tem fé. Pela fé você recebe a graça. E você vai viver na dinâmica da sua vida dessa forma. Eu comecei dizendo que hoje as pessoas querem crer, querem ter as bênçãos de Deus, querem ser cristão, mas não querem ser discípulo. Não querem aprender, não querem compromisso. Esse tipo de pessoas, Jesus também, nos dias de Jesus, Jesus também se deparou com aqueles que se contentavam apenas de acreditar na lei, de ser justificado pela lei. Em dizer assim, nós temos como nosso pai Abraão. Nosso pai é que nos justifica. E daí Jesus diz assim, então, vocês dizem ser filho de Abraão. Mas se realmente vocês fossem filho de Abraão, vocês estariam me aceitando. Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Amém? Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Não adianta nada nós falarmos que temos fé, que professamos uma fé e andarmos com a nossa vida totalmente tortuosa. Não tem jeito. A fé, ela é crescente. Ela se desenvolve em nós. Não somente a fé, mas a graça também. Em Colossenses, no capítulo 1, versículos 5 a 6, Paulo escreve dizendo o seguinte: por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Quando ele fala de esperança, ele está falando do quê? De fé. Ele está falando de fé. Por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus e em toda a sua verdade. Então, ouvir sobre a graça, nós precisamos aprender mais. Nós precisamos aprender mais. A fé, nós precisamos aprender mais. Mas será que eu tenho fé suficiente? Como que eu lido com a minha fé? Será que a minha fé é capaz de... E às vezes nós dimensionamos a nossa fé, se temos fé ou não, quando nós somos colocados em prova com certas dificuldades e paradoxos sobrenaturais que a gente às vezes espera que aconteça,
E daí a gente mede, não tenho fé. Orei por uma enfermidade, que a enfermidade é porque eu não tenho fé. Mas a fé, irmãos, a fé, e aí a gente vê como que Jesus vê essa dimensão de fé. Quando ele olha e fala para os discípulos assim, olha, se você tiver fé num tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão para aquele monte, se mova daqui para lá e assim sucederá. Fé no tamanho de um grão de mostarda. O que é fé? O que é dimensão de fé? O que é fé grande e fé pequena? Não existe fé grande, fé pequena. Existe o exercício da fé. E o exercício da fé, nós colocamos toda a fé naquele que pode. Somente isso. Por mim, por você, você aposta na sua fé para fazer as coisas? Eu tenho fé. A minha fé, Não, a minha fé, fica tranquilo. Vai comigo, a minha fé vai garantir. Você consegue dizer isso? Não, mas você pode exercitar a sua fé. E a fé, ela precisa ser exercitada, porque ela também é crescente. Conforme você vai caminhando, você vai interagindo com a graça, e você vai percebendo que tudo é um processo na sua vida. Tudo teve um início e tem que ter, precisa ter um desenvolvimento. E quando nós falamos de desenvolvimento, nós falamos de crescimento. Quando nós falamos de crescimento, nós lembramos do quê? Fruto. Tudo tem seu processo. Quando você lança uma semente, você não pode exigir fruto de uma semente. Mas ela tem todo o potencial para dar frutos e muitos frutos. Mas você não pode exigir de uma semente que ela dê o seu fruto. Ela tem um processo dela. Assim também em nossa vida. Nós precisamos aprender a interagir com aquilo que Deus nos dá. A graça é uma ferramenta? Pode ser. Se você quiser entender através disso, entenda que é uma ferramenta. É uma força que entenda da maneira que você achar melhor. Mas entenda que a graça de Deus na sua vida, ela precisa ser desenvolvida. Você precisa crescer, você precisa frutificar através da graça que foi dada a você. Os irmãos de Colossenses, Paulo diz, olha, a esperança que vocês têm, o evangelho que foi pregado para vocês, despertou em vocês uma fé tão verdadeira. Vocês creem tanto na esperança daquilo que vocês receberão, que em todo o mundo é contado sobre isso, sobre vocês. E o mesmo desenvolvimento que há entre vocês pela compreensão da graça, assim está acontecendo aonde se prega o evangelho. Amém? A palavra do evangelho, a palavra da verdade do evangelho produz fruto e cresce em nossas vidas quando ouvimos e entendemos a graça. Coríntios, né? 2 Coríntios, no capítulo 8 a 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Amém? A aplicação do conceito não tem a ver com obras ou merecimento. Romanos 11:16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Esse texto de Romano está dizendo que ninguém recebe a graça por merecimento também. Você tem a graça de Deus na sua vida, mas também não é um merecimento. É como se alguém falasse assim, você não merece a graça. Não, Deus te deu a graça, Deus não vai tirar essa graça. Deus não vai remover a graça que Ele já te deu. Deus não vai tirar a graça de vocês. A graça que está sobre todos aqueles que creem em Jesus. Agora, o que você precisa é desenvolver a graça. A graça que você recebeu na sua vida. A graça de crer, porque o crer também não vem de nós. O crer também vem de Deus. E tem mais essa ainda.
É uma outra coisa que está no pacote da graça. Você abre a caixa, tem lá. Você vai mexer, meu Deus, está aqui também a fé. Eu preciso de fé. Mas a fé também Deus te dá. Amém? Tudo provém de Deus. Para que não haja merecimento, para que você não ensoberbeça, para que você não diga, olha, eu fiz, por isso eu mereci. Eu mereço. Você não merece nada, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós não merecemos. Efésios, no capítulo 2, versículo 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. 1 Coríntios, capítulo 1, 29. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Romanos 4, versículo 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. A fé de Abraão. Agora imagine, irmãos. Abraão, ele pôde se gloriar nas obras dele? Naquilo que ele fez? Não. Diz a palavra que Abraão creu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Tudo aquilo que Abraão fez foi pela fé. Amém? Gálatas 6, 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Lucas 18, 9, fala da parábola, né? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimos de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então não temos do que se vangloriar. Agora aqui tem o perigo de nós não entendermos a graça. E aí é um perigo enorme de nós não entendermos a graça. A graça pode ser apresentada de forma diferente do que realmente é, e assim produzir dano em vez de bênção. Um exemplo disso, nós vamos ver em Judas, né? Judas, ele escreve que naqueles dias, uma das coisas que foram os gnósticos, né? Foram, eu não diria, foi um pensamento que se transformou numa heresia e que esteve presente durante o 1º, 2º, 3º, eu acho que até o 4º século. Esse pensamento, essa mistura de pensamento filosófico com pensamento judaico, se fundiram. E disso saiu o pensamento gnóstico, tão combatido por Paulo, tão combatido por João. E Judas também escreve alguma coisa a respeito. Eram homens que distorciam a verdade do Evangelho. Mostravam uma outra realidade, distorcia. Uma das coisas que foram distorcidas foi a graça. Vamos ver lá. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Então, uma das formas é dizer, olha,
E existem os dois extremos, né? Que nós vamos falar também dos dois extremos. E que pode conduzir nós para uma direção ou para outra. Primeiro é entender que a graça ela só tem sentido se nós, naqueles dias, eles falavam, a graça só tem sentido em vocês se vocês entenderem a lei. Então, o que acontecia? Aqueles que eram judeus, que conheciam a lei de Moisés e se converteram ao cristianismo, eles não abriram mão da lei. Mas ele exigia que qualquer outra pessoa que não fosse judeu, ou que fosse judeu, eles tinham que observar a lei para poder receber a graça de Jesus. E daí o que acontecia? Se estabeleceu o chamado, o legalismo na igreja, onde você tinha que cumprir algo para ser salvo, é pelas obras. E daí Paulo vai escrever, Tiago vai escrever a mesma coisa, que não são pelas obras que nós somos salvos, mas é pela graça. Mas não é dizer que eu não preciso fazer nada. Porque a graça de Deus, ela realmente é graça. Você é salvo pela graça. E por você ser salvo pela graça, você precisa desenvolvê-la na sua vida através das obras. Isso não é bem compreendido, mas eles diziam que não. Eles diziam, daí é o outro extremo, se você tem a graça, tranquilo, a graça de Deus, e é naquilo que Paulo escreve, né? E Paulo depois ele explica, né, e quem já leu a carta de Romanos aqui? Eu tive que ler a carta de Romanos e de Gálatas, até falei para os irmãos, e um dia eu tive que ler as duas cartas. Tive que ler as duas cartas, porque faz parte daqui do estudo, né? E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, ele fala, então, se a graça de Deus, ela vem sobre nós, ela é abundante, e ela vem justamente numa situação em que nós estamos ali perdidos e ela superabundou. Então nós podemos continuar pecando, porque aonde o pecado superabundou a graça, ou seja, a graça vai ser sempre superior à transgressão. Não existe transgressão capaz de cobrir a graça de Deus. A obra do Calvário ela foi completa. Não existe algo na face dessa terra, transgressão maior, em que a graça de Deus não possa cobrir. Até aqui a graça de Deus. Ih, rapaz, daqui para lá a graça não está na caixa, não. Não. A graça de Deus, ela é suficiente para te salvar, para te libertar, para te restaurar. A graça de Deus. O que está relacionado a Deus, a graça de Deus cobre. Amém? Mas então Deus vai livrar o bandido que matou e tal. A graça de Deus vai cobrir. Se ele se arrepender e tiver fé, essa transgressão dele, a graça cobre. Agora, o fruto daquilo que ele fez, ele vai colher. Aí é a justiça. Amém? Então, naqueles dias, lá em Judas, só para fechar, pode deixar isso aqui mesmo. Judas escreve que haviam homens que se levantavam com esse propósito, de desviar aqueles que tinham plena confiança na fé. Então eles distorciam, alguns distorciam a graça por um extremo, outros distorciam a graça por um outro. Uns levavam o sentido da graça para o legalismo e para o cumprimento da lei, que a lei ela é boa e ela é santa e ela tem princípios morais em Deus. A lei não é errada, mas a lei não justifica você. Qual que é a forma de nós cumprirmos a lei? Como que eu posso cumprir a lei? Daí Jesus ensina. Ele fala assim, olha, você quer cumprir a lei? Então eu vou dizer apenas 2 mandamentos para você. São 613 que eu falei. Ordenanças. Você cumpre 2. Jesus não facilitou, gente, para nós? Sobre a lei? Mas lá em Mateus, no capítulo 5, ele tem
todo o sentido da lei, a forma que a lei se manifesta para nós, aqueles que têm a graça. Então, quando ele fala assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua mente, com todas as suas forças. Então, parte da lei que foi dada a Moisés, é relacionada entre o homem e Deus, que são as leis cerimoniais, relacionadas a sacrifício, relacionada a como que o homem vai se dar bem com Deus. Então você vai, em vez de você toda vez trazer um cordeirinho e tal, e fazer oferta disso, oferta daquilo, porque todo o código de lei de Moisés, obviamente, quem que vai administrar tudo isso? O sacerdócio levítico. Então, a velha aliança, o código levítico, ele administrava todo esse processo de justificar o homem diante de Deus através da lei, e existia leis morais, leis cerimoniais, leis de sacrifício, de oferta, e todas elas. Total 613. Então, parte da lei era a relação do homem para com Deus. E no 10 mandamentos nós podemos ver, são 4 mandamentos ali nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos têm relação entre o homem e Deus. Os outros 6, tirando o 5º, que o 5º é honra, pai e mãe, os demais é relacionado ao próximo. Pronto. Então Jesus fala assim, olha, não adulterarás, não roubarás, não matarás, não levantarás falso testemunho e tal. Todas essas leis, então, você vai fazer o seguinte, ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Você cumpre toda a lei. Amém? Então, você quer cumprir a lei? Ama o teu próximo. E ama a Deus de todo o seu coração. Não é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e tenho Deus. Não. Eu não tenho nada, eu só tenho Deus. As outras coisas estão aí, mas eu tenho Deus. Amém? O evangelho também pode ser distorcido. Então nós já sabemos de Gálatas, quem já leu a carta de Gálatas sabe que Paulo escreve, a carta de Gálatas para um grupo de judeus, legalistas, que foram lá e mudaram todo o contexto daquilo que Paulo falou sobre o evangelho, das boas novas do evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, na igreja de Gálatas também houve aqueles que queriam trazer aqueles que viviam na graça de Deus, trazer para os princípios da lei, das leis de Moisés. Timóteo, no capítulo 1, 5 a 8, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. Eu até falava para o Flávio, ainda há pouco, Flávio? Não tem nada a ver, não tinha nada a ver com nada, Flávio? Mas algo assim que eu estava vendo, daí eu comecei a lembrar de uma reportagem que eu vi sobre uma trilha sonora daquele filme A Lista de Schindler. Quem já assistiu A Lista de Schindler aqui? Alguns já assistiram A Lista de Schindler. Lindo, o filme. Não tem nada, não é gospel, não é nada. É um filme que fala sobre a realidade do nazismo, sobre o Holocausto, e é um filme real, E eles queriam escolher uma trilha sonora. E Hollywood, porque esse filme foi por Steven Spielberg, é isso mesmo, Silas? Lista de Schindler, depois vocês pesquisam aí. Steven Spielberg, que produziu esse filme, eles procuraram uma trilha sonora para o filme.
E reuniram os músicos do mundo, não sei se o José sabe disso, eruditos aí da música, e escolheram como é que eu vou chamar música? Uma música, uma trilha sonora só no violino. E o que eles disseram, eles falaram assim, essa música, quem produziu, e custou milhões para Hollywood adquirir essa canção. Mas é uma canção que quem escreveu com o coração e não com a mente. Para se dizer que tudo que nós devemos fazer, eu só estou fazendo esse paralelo, essa comparação, porque eu falei com o Flávio ainda há pouco, e é uma melodia que tocou o coração de muitos, né? Até de quem assistiu o filme, pelo menos tocou o meu, né? De tão profundo que era a canção, porque ela trazia a realidade do sofrimento do povo judeu no Holocausto e tudo mais. Então foi uma canção, obviamente, quem escreveu, os fatos foram passados para ele, e ele, obviamente, escreveu com o coração. Então tudo que nós devemos fazer com um coração verdadeiro, com um coração puro. A graça de Deus, ela só é manifesta em nossas vidas quando você entende e a compreende. E quando o resultado dela na sua vida é feito pelo coração. Não é pela mente, não é pelo intelecto. Deus não age com o intelecto. Deus se relaciona conosco, não é pelo intelecto. E também não é pelas emoções, mas é pela fé. E a fé é algo que é produzido aqui. Não é produzido aqui, é produzido aqui no nosso coração. Amém? Guarda isso aí para você, que isso é uma chave importante para nós. Tá bom? A fé, ela tem a sua dimensão e tem ela é produzida aqui no nosso coração. Quando você compreende, quando você traz algo para o coração, você consegue fazer algo autêntico. E o que Deus busca em nós é essa autenticidade. É você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sei quem eu sou. A sua lei me denuncia quem eu sou. Eu sou culpado. Como Davi fez a oração no Salmo 51. Senhor, os seus juízos são retos. E são aprovados porque eu sei quem eu sou. É você aceitar. Essa condição, mas não é aqui, irmãos. Mas é aqui. Amém? O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para as discussões inúteis, querendo ser mestre da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Há dois extremos que podem se originar da falta de entendimento da graça, ou entendimento equivocado dela. O legalismo da religiosidade, cumprir as exigências da lei. É isso mesmo? Acho que me perdi, peraí. O legalismo, que é a religiosidade, cumprir as exigências da lei para se tornar merecedor, que foi o que eles faziam com aqueles que Paulo trouxe o evangelho da graça, e eles queriam, não, você tem que cumprir a lei. Uma delas é a circuncisão, né, que a gente sabe. E temos também o liberalismo, né, que é a libertinagem, que tende a negar a ortodoxia das doutrinas fundamentais da Bíblia. O que é a ortodoxia doutrinária? Né? A Bíblia, ela tem doutrinas... A Bíblia em si, ela é uma doutrina. Quando nós falamos da graça, a graça é uma doutrina. O que é a doutrina da ortodoxia? É você entender a graça como ela foi apresentada. E como ela é apresentada, segundo Paulo escreve, isso é a ortodoxia, é você trabalhar com aquilo que é original. Não tem a graça, não, no dia de hoje é diferente. No dia de hoje, cuidado, irmão. Se você não for
Se você não tiver cuidado, você vai cair nessa libertinagem, nesse liberalismo. Hoje, logicamente, existe muitas teologias que são desenvolvidas, né? Tem a teologia da prosperidade, teologia disso, daquilo, que provém de uma teologia liberal, que anula aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e você leva a sua vida do jeito que é. Não, fica tranquilo, isso aí, lá no final você paga a conta no final lá. Você quer arriscar? Nós vimos um filminho lá, né? Amém? E aqui diz que o liberalismo... Volta um pouquinho, Rafa, por favor. Liberalismo, libertinagem, tende a negar a ortodoxia das doutrinas fundamentais da Bíblia, perigo de se inclinar para os extremos, se não tivermos o equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio? É você entender a graça e a responsabilidade que ela traz de cumprir. Amém? Vamos para mais um. Começando do início. A única forma de entender correta e completamente a revelação da graça é começando do início e entender o que ela sucedeu. Então, aqui nós temos um exemplo do ministério, né, de Elias e Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias. Mas o ministério de Eliseu foi sucessor de Elias, mas Eliseu não caiu do paraquedas simplesmente, ele caminhou com Eliseu, ele foi simplesmente sucessor e deu continuidade. O ministério de Eliseu foi a continuidade do ministério de Elias. Amém? Então, semelhantemente, é entender que a graça de Deus, ela teve um desenvolvimento. Ela teve não um sucessor, mas o fim da lei é Cristo. Não é? Então, aqueles que observavam a lei teve a sua validade. Quando chegou Cristo, ponto. Agora é o ministério da graça. O ministério da lei já teve a sua validade, já foi cumprido. Assim como Elias teve seu ministério, chegou o tempo de Elias partir, Eliseu já estava preparado e pronto, e Eliseu deu seguimento. Esse é o sentido. Pode mudar? Antes da graça, temos dois períodos distintos a serem entendidos. Então nós temos um período de Adão até Moisés. O pecado entrou no mundo e a morte passou a toda a humanidade. Temos esse período que não tinha lei, mas existiam os princípios morais de Deus. Havia uma lei gravada no coração do homem, não é na mente do homem, que é aquele senso que nós temos se eu fizer isso, dá errado. Deus já tinha colocado no homem esse sensor de... Então o homem sabia, mesmo antes da lei, ele já sabia. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, muitas coisas que aconteciam, a lei não existia, então por isso não se levava em conta muita coisa. Mas havia princípios morais de Deus que contavam, como não matarás, não tomarás o que é do outro. Isso daí são princípios morais. Amém? Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Pode mudar? Agora um outro período, Moisés até Jesus. A lei se manifestou colocando todos os seres humanos debaixo do pecado. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, que nós vemos, né? Então todos foram encerrados. A lei veio e falou, não tem grande nem pequeno, não tem... Todos foram encerrados no mesmo pecado. Amém? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Eu acho que não. E aqui nós temos a conclusão, né, que eu escrevi. A graça é um dom imerecido, dado por Deus àqueles que, por fé, e aí eu volto a insistir que tudo é pela fé. Irmãos, é pela fé.
creem na obra salvadora de Cristo. A graça é um poder capacitador que nos fortalece, nos ajuda a perseverar e nos conduz à santificação. A graça se manifesta em vários aspectos da nossa vida. Como eu falei, é uma caixa que você recebe, um presente bacana, e que dentro dela tem outros presentes. Então, uma das coisas que nós podemos entender como aspectos, como a manifestação da graça, num aspecto da nossa vida, um deles começa pelo perdão dos pecados, como força para resistir à tentação, como cura, provisão e restauração. Quando eu falo volta um pouquinho, para resistir às tentações, nós entendemos que Jesus orou assim, nos livra, nos guarda, não permite, não deixe sermos provados, sermos tentados. É uma oração, ou não é? Então a graça também se manifesta. Você não precisa enfiar o pé na jaca. Ora para Deus ajudar você a dar uma bica na jaca. Não é? Do que enfiar o pé nela. Mas quando a gente enfia o pé na jaca, daí você tem que se valer da graça. Mas também não é assim. A graça de restaurar. Irmãos, é trabalho. Não é fácil. Para aqueles que amam o Senhor. Estou falando para aqueles que amam o Senhor. Para aqueles que têm fé. Quando você erra... Gente, a expressão que Davi usa, né? Ele fala que ele sente todos os ossos do corpo dele quebrado. De angústia, a tristeza, o vazio. Mas vamos lá. A graça se manifesta em vários aspectos da vida. Já li? Pode mudar? A graça opera na salvação em 3 processos. Justificação, quando aceitamos a Cristo. Em nossa santificação e quando formos glorificados com Ele. Amém? A base de tudo, fé e obediência. Tudo começou com a desobediência. E tudo teve o acerto, as coisas pela obediência. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Deus abençoe. Espero que vocês venham na próxima. A próxima vai ser melhor ainda, com certeza. Queria estar chamando o pastor João para fazer o encerramento. Amém? Deus abençoe os irmãos.